Vamos agora à questão de número 3. Concordância verbal incorreta. Bom, letra A. Faz 3 anos que eles se casaram. Verbo fazer pode ter 2 sentidos diferentes. Quais sejam? Sentido de executar, quando eu digo eles fazem exercícios todos os dias. Mas ele também pode ter o sentido de tempo decorrido. Então, nesse caso, faz 3 anos não é o fazer no sentido de executar, é no sentido de tempo decorrido. Nesse caso, ele é impessoal, então está correto. Cuidado que muita gente acaba falando ou escrevendo fazem 10 anos, fazem 13 anos, isso está errado. O correto é faz 10, faz 13, faz 3 anos, porque é o verbo fazer impessoal no sentido de tempo decorrido. Letra B. Então, essa não é a alternativa que nós queremos, porque nós queremos a incorreta. Letra B. Mais de um jornal comentou o jogo. Aqui temos a expressão mais de um. Mais de um são quantos? Mais de um podem ser 2, 3, 20. Então, alguém poderia pensar, bom, o verbo tem que estar no plural, concordando com essa ideia de pluralidade. Só que a lógica da língua portuguesa não é a lógica matemática. E nesse caso, o verbo precisa concordar com o número 1. Então, mais de um jornal comentou o jogo está correto. Mas aqui eu preciso fazer mais uma explicação, porque, claro, há exceções. Vejam, eu digo mais de um jornal comentou, e está correto. Comentou alguma coisa. Acontece que há casos em que eu não vou fazer a concordância dessa forma. Quando isso acontece? Se eu digo, por exemplo, mais de um o quê? Mais de um jogador se agrediram. Opa, o que aconteceu aqui? Aqui eu tenho um verbo e esse verbo indica reciprocidade. Quando o verbo indicar reciprocidade, ele não vai concordar com o numeral 1, como no primeiro caso. Então, mais de um jornal comentou, o verbo comentar não indica reciprocidade. Mas o verbo agredir, o verbo beijar, o verbo abraçar, são verbos que indicam reciprocidade. Então, nesse caso, eu preciso fazer a concordância no plural. Existe mais um caso também. Se eu digo mais de um policial, vírgula, mais de um bandido ficaram feridos. O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho a repetição da expressão mais de um. Então, vejam, regra geral, mais de um, o verbo concorda com o número 1, regra geral. Exceto se o verbo indicar reciprocidade. Indicou reciprocidade, verbo no plural. E se houver a repetição da expressão mais de um, verbo também no plural. Tá? Então, essas são as peculiaridades da expressão mais de um. Então, voltando para cá, mais de um jornal comentou o jogo, correta. Letra C. Elaborou-se ótimos planos. Essa aqui é uma dúvida muito comum. Em alguns casos, esse verbo vai para o plural, em outros casos não vai. Quando é que ele vai para o plural e quando ele não vai? Vamos lá. Voltando aqui, deixa eu apagar. Quando eu digo elaborar, a lista elaborou-se, né?
elaborou-se ótimos planos. É assim que está escrito ali. Eu quero saber se isso está certo ou se isso está errado. Bom, o verbo elaborar, eu preciso fazer a seguinte análise. O verbo elaborar é um verbo transitivo direto. Quem elabora, elabora alguma coisa. O quê? Ótimos planos. Então eu posso dizer que ótimos planos foram elaborados. Veja, ótimos planos foram elaborados. Então eu sei que ótimos planos é o meu sujeito. Nós sabemos que, regra geral, na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito a que se refere. Então, elaborou-se ótimos planos está errado. Aqui deveria ser elaboraram-se. Por quê? Porque existe sujeito e esse sujeito é ótimos planos. Então, ótimos planos foram elaborados. Eu tenho aqui a voz passiva analítica, eu posso transformar na voz passiva analítica, então o verbo precisa ir para o plural porque o sujeito está no plural. Mas quando isso não acontece? Vou dar mais um exemplo aqui. Se eu digo, precisa-se de funcionários. O verbo precisar, ele é transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Então, verbo transitivo indireto. Nesse caso, eu não posso transformar essa oração em voz passiva analítica. Eu não posso dizer funcionários são precisados. Mas são precisados por quem? Quem é que precisa? Não existe sujeito. Então, aqui não há sujeito. Esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Se ele é índice de indeterminação do sujeito, não há sujeito, tanto que eu não posso transformar essa oração em voz passiva analítica. Então, nesse caso, fica no singular, quando o verbo é transitivo indireto e quando ele for intransitivo. Quando ele for um verbo transitivo direto, existe sujeito, tá? E o ser é partícula apassivadora. Então, nesse caso, letra C está incorreta, é a que eu quero. E aqui deveria ser elaboraram-se ótimos planos. Mas vamos analisar as letras D e E. Eu e minha família fomos ao mercado. O que temos aqui? Um sujeito composto, eu e minha família, eu e ela. Duas pessoas diferentes. Primeira pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Quando há pessoas diferentes, pessoas do discurso diferentes, uma prevalece. Qual é a que prevalece? A que vem primeiro. Eu vem antes do tu. Tu vem antes do ele e ela. Então, prevalece a que vem primeiro. Nesse caso, eu vem primeiro. Primeiro vem antes do ela. Então, como é que eu faço a concordância? Faço a concordância com o plural da pessoa que prevalece. Pessoa que prevalece eu, plural, nós fomos. Então, eu e minha família fomos ao mercado. Eu trouxe um outro exemplo num outro exercício em que essa questão das pessoas diferentes vai ficar mais clara, tá? Então, essa está correta. Letra E. Os Estados Unidos situam-se na América do Norte. Estados Unidos, sujeito simples, apresenta apenas um núcleo. Então, eu sempre concordo no plural, afinal de contas, é um nome que está no plural. Não é bem assim. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para explicar. Se eu digo Minas Gerais, Minas Gerais é um sujeito simples, mas é um sujeito simples que aparece sempre no plural. Como é que eu faço a concordância com Minas Gerais? Se eu dissesse simplesmente assim, Minas Gerais, eu continuo. Minas Gerais é um lindo lugar. No singular. Mas se eu disser as Minas Gerais, agora muda. Agora, Minas Gerais, que é um sujeito simples, que aparece sempre no plural, veio determinado. Então, dessa forma, eu vou dizer as Minas Gerais são um lindo lugar.
Então eu já ouvi alguns alunos falando assim, mas é um lugar, eu me refiro à ideia de lugar. Sim, mas quando você escreve ou quando você faz exercícios, você precisa levar em consideração que quando o sujeito simples é um nome no plural, isso acontece com Minas Gerais, acontece com Estados Unidos, acontece com outros lugares, eu preciso levar em consideração se a palavra aparece determinada ou não, porque a concordância se dá com o determinante, nesse caso, o artigo definido, tá? Então aqui, os Estados Unidos situam-se. Então ele concorda com o plural, não com a palavra, mas com o determinante. Vamos então